Glória a Deus. Mateus capítulo de número 4, tem um texto que eu acho interessante para esta noite. Diz assim, Lucas, você está tirando foto ou você está lendo, cara? Tá tirando foto de mim? Fala para eu sorrir, porque eu sou meio feio, eu tenho que sorrir. Brincadeira. Mateus 4 diz assim, pelo menos na versão A Mensagem. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu, é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele pôs na parte mais alta do templo e desafiou, já que você é o Filho de Deus, pule para instigá-lo. O diabo citou o Salmo 91. Ele entregou ao cuidado dos anjos, tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então fez a proposta, tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta, caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu ao Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Amém? Amém? Eu sou mais jovem do que vocês. Pelo menos mais jovem no quesito tempo. Eu sou jovem há mais tempo que vocês. Eu sou da década de 80. E, cara, como eu tinha alguns campeões na minha infância. Vários, eu poderia citar alguns para vocês. Vários personagens de desenhos animados. Eu não gosto de futebol, mas ainda assim eu lembro de alguns personagens do futebol, alguns artistas de programas de TV, pessoas que eu olhava e tinha eles como campeões. Dentre esses campeões, eu talvez gostasse de um especial, né? Gostei muito desse, que vocês não conhecem, mas eu gostava muito desse personagem. Mas dentre eles, havia um que agora, nesse exato momento, está disponível lá na Netflix, e não é uma propaganda, mas você pode assistir, que fizeram uma releitura, uma nova edição desse seriado, e eu fiquei muito animado para assistir. E quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu fiquei bem chocado. Na primeira cena em que um dos inimigos se apresenta, que é um inimigo chamado Esqueleto, ele diz o seguinte: chamem o seu campeão. E ali a gente percebe que vai haver na série, na animação, uma grande batalha entre o bem e entre o mal. E é necessário um campeão. O campeão se chama He-Man. Se você não conhece, vai lá, dá uma fuçada. E quem é esse personagem? É simplesmente o homem mais poderoso do universo. É o homem que impõe uma espada e está a serviço de um reino chamado Eternia. É o reino dele, é a terra dele. Ele está lá para proteger esse povo, o povo que vive em Eternia. E a série vai se desenrolar exatamente nesse sentido. He-Man enfrenta o esqueleto, vence o esqueleto, porém no final, o reino ainda continua em perigo. O reino vai ser destruído. E a única forma de salvar o reino chamado Eternia é que o He-Man se sacrifique em favor desse povo, em favor desse reino. E quando eu leio o texto de Mateus, eu percebo algumas semelhanças, porque nós temos um vilão que está a fim de afrontar este reino, um vilão que está a fim de afrontar esse mundo, de dominar esse mundo, um vilão que está a fim de ser o dominador. Nós vemos um reino em perigo, vemos um mundo em perigo, à mercê das trevas.
mas nós também vemos a presença de um campeão. Vemos a presença daquele que pode, de fato, vencer o maligno, vencer o adversário e salvar esse mundo do domínio das trevas. E aí talvez você me pergunte, mas por que é que nós precisamos de um campeão? Eterna precisava, e por que nós precisamos? E eu digo para você, precisamos de um campeão porque já perdemos uma vez. Nós já fomos derrotados, em Adão e Eva, a humanidade foi derrotada por esse mesmo adversário. E fomos derrotados em um lugar muito favorável, um lugar bom de se viver. A humanidade perdeu num lugar seguro, num lugar tranquilo, num lugar onde havia provisão, onde havia água em abundância, onde havia a própria presença de Deus disponível todas as tardes. E foi lá que a serpente conseguiu vencer pela primeira vez a humanidade. Por isso precisamos de um campeão, porque não temos condições, mesmo num lugar como o Éden, o jardim no Éden, vencer essa serpente. Nos mostramos incapazes de vencer essa serpente. Alguém diz que quanto mais confortável estamos, mais desligados vamos ficar. Quanto mais conforto, menos responsável nós somos. O conforto nos atrapalha, e parece que foi o que aconteceu com a humanidade lá no Éden. O conforto os deixou desapercebidos, desatentos, e nós perdemos, e por isso precisamos de um campeão. Precisamos de um campeão, porque só o campeão tem condições de ser ferido no seu calcanhar, e ainda assim ter condições de continuar andando, insistindo, persistindo, avançando, para poder no final da história esmagar a cabeça dessa serpente. Eu quando criança tinha o hábito de pular um muro que ainda existe lá no meu bairro, para poder ir a um rio, um lago, né? Uma poça de água, na verdade, que existia do outro lado desse muro. E uma dessas vezes, eu pulei o muro e eu pisei sobre um prego. Cara, e como é ruim você pisar com toda a força sobre um prego e ter que continuar andando. Isso porque eu sou um ser de carne simples, mas o Cristo, aquele que tem condições de ser ferido no calcanhar, como diz Gênesis 3,15, ele tem condições de ser ferido no calcanhar e continuar caminhando rumo ao propósito dele, rumo ao destino que lhe foi traçado, à história que lhe foi designada, que é com o mesmo ferido conseguir calcar o pé sobre essa serpente e derrotá-lo. Isso foi feito lá na cruz, pelo menos começou lá. Nós precisamos de um campeão, porque nós não temos condições de vencer essa serpente, não temos condições de permanecer andando, mesmo depois de estarmos feridos. Nós precisamos desse campeão, porque só ele pode nos substituir, tomar o nosso lugar, porque quando pecamos, precisamos de um substituto, de alguém que cubra os nossos pecados, que cubra os pecados da humanidade. Mas por que esse campeão? Quando eu arrumava encrenca na escola, e era com alguém que, tinha um porte físico um pouquinho melhor do que o meu, eu precisava de alguém para me ajudar, de alguém para me defender, de alguém para tomar o meu lugar. Cristo é essa pessoa que pode tomar o nosso lugar, não somente o meu, mas de toda a humanidade. E por que ele? Porque o pecado que foi cometido, não foi cometido a um homem, foi cometido a Deus, e Deus é um ser infinito. Deus é um ser que não cabe em lugar algum, porque ele ocupa todos os lugares. Então, quando pecamos, quando a humanidade peca contra Deus, peca a um ser que é infinito, e para cobrir um pecado de extensão infinita, uma ofensa de extensão infinita, só alguém como Cristo, alguém que tem em si a essência de homem, mas também a essência de Deus, aquele que de fato não tem nenhum pecado, só o sangue deste, para cobrir a extensão de um pecado infinito. Precisamos de um campeão, porque só ele pode tomar de fato o nosso lugar, só ele tem coragem de assumir esse jugo sobre os seus ombros, carregar sobre si todos os nossos pecados. Precisamos dele. E quem é esse campeão? Esse campeão é a promessa, inclusive uma promessa bem antiga, que também está em Gênesis 3,15. O próprio Deus deu essa promessa, dizendo que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente.
E que chegaria um dia, um momento, em que a semente da mulher, ela esmagaria a semente da serpente, ou a própria serpente. Esse campeão é a própria promessa de Deus. A promessa que por muito tempo foi esperada, ela foi feita há muito tempo. Esse campeão é nada mais nada menos que alguém que foi muito esperado, havia expectativa a respeito dele. Lucas vai dizer que quando Jesus está no templo, nos braços do seu pai, e nos braços de sua mãe, ao 8º dia de nascimento, um homem chamado Simão, diz que poderia morrer em paz agora, porque ele esperou a vida toda. Ele nasceu ouvindo sobre essa promessa, viveu ouvindo esta promessa, e agora ele é um idoso. Jesus está com 8 dias de nascido, ele aparece ao templo, o Espírito inspira Simão vai até o templo e vê, toma esta promessa nos braços, e diz: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, eu conheci o campeão. Quem é o campeão? É a expectativa de muitos. Quem é o campeão? O campeão é o Filho de Deus. Este é o campeão. É aquele que tem a mesma natureza. Os pais de Jesus sabiam que Jesus era o campeão, que ele era o Filho de Deus. Simão sabia que ele era o campeão, que ele era o Filho de Deus. E o próprio Jesus também tinha consciência disso, porque aos 12 anos de idade, enquanto estava no templo, ele diz isso para sua mãe: por que vocês me procuram? Por que estão preocupados comigo? Vocês não sabem que cabe a mim cuidar das coisas do meu Pai? Jesus sabia que era o Filho, ele tinha consciência da sua própria identidade, e era isso que fazia com que ele se mantivesse no rumo, destinado a completar a sua missão. O campeão é o Filho de Deus. Mas não bastava somente essas pessoas saberem. O próprio Deus, em Mateus 3, vai dar testemunho de quem é este garoto, o filho do carpinteiro. Jesus se aproxima de João Batista no Rio Jordão e diz: olha, eu preciso ser batizado. E há aquela discussão: mas não deveria ser eu? Não, precisa ser eu, porque isso é o que está destinado. E João cede e acaba batizando Jesus. E a gente sabe que uma voz, após a descida do Espírito Santo, na forma de uma pomba sobre Jesus, uma voz brada do céu e dá testemunho dizendo: este é o meu filho, e nele eu tenho muito prazer, tenho satisfação. Deus dá testemunho, deixa claro quem é este aí é o campeão. João Batista sabe quem é esse personagem, porque ele vai apontar para ele e vai dizer: este aí é o Cordeiro de Deus, e ele tira o pecado do mundo, é ele que vence. Nós perdemos, nós estamos em dívida, o reino está em perigo, mas ele resolve. Quem é o campeão? É o Filho de Deus. E ser o Filho de Deus lhe traz responsabilidades. Ele veio para isso. Seu pai sabe, sua mãe sabe, Simão sabe, João Batista sabe. As pessoas que ouviram João Batista também sabem. Mas o adversário também sabe. Porque diz que o texto que logo após a descida do Espírito Santo, logo após Deus dar testemunho a respeito de quem era aquele homem que estava se batizando ali, e começando o seu ministério, o Espírito conduz de forma imediata Jesus até o deserto. E o texto diz que lá ele vai ser provado. Lá ele vai passar por um período de tentação. Era como se fosse uma espécie de teste final. Não que Jesus precisasse ser testado de fato, porque sabemos que ele é Deus. Mas é uma forma de esfregar na cara do adversário para dizer: ele é o Filho. Porque consciência o inimigo já tinha. Tanto é que você vai ver que no primeiro momento em que o Satanás tem a oportunidade, ele vai dizer: tu és o Filho de Deus?
A discussão, a intenção do diabo, do adversário, é descredibilizar Jesus. Natureza ele tem, ele é de fato filho de Deus. A questão é, você vai viver como filho de Deus? Porque são coisas diferentes. Ter a natureza, pertencer a uma comunidade, pertencer a uma família é uma coisa. Agora, viver de acordo é outra. O que o diabo quer conosco, que somos filhos de Deus, é que nós vivemos uma vida de forma incoerente. Que tenhamos o título, mas não tenhamos a essência. É crente, mas não vive de acordo. Ponto para o diabo. É da igreja, mas não vive de acordo. Ponto para o diabo. Lá vai um filho de Deus. Como você sabe? Porque ele diz que é. Porque dizem que ele é. Mas eu acho que ele não é. Uma vida incoerente é suficiente para que o diabo diga, venci. Se você observar uma cesta de frutas, pode ser uma fruta, uma laranja, por exemplo. Se você colocar várias frutas que estão estragadas e pegar uma fruta boa e colocar no meio, a fruta boa não vai salvar as frutas estragadas, mas faça o contrário. Pegue frutas boas e coloque um fruto estragado para ver o que acontece. É isso que o inimigo quer, é isso que o adversário quer, nos descredibilizar. Ele quer que você se mantenha podre, sujo, fedido, mal cheiroso e continue andando no meio daqueles que estão limpos, influenciando negativamente. Sim, é o Espírito que conduz Jesus ao deserto. E na verdade, a um lugar mais distante e mais reservado do deserto, porque no deserto eles já estavam, para ser tentado por Satanás, para ver, não sei porque eu estou pondo álcool na mão, é o hábito, né? Para ver o que iria acontecer ali. A primeira coisa que o diabo quer é descredibilizar Jesus. É filho de Deus, mas eu quero que você ande de forma incoerente. Jesus vai lá, e eu tenho consciência de que ele vai sair vitorioso porque eu conheço o texto, mas Jesus vai lá e também sabe que vai sair de lá vitorioso. O Espírito leva Jesus lá e sabe que ele vai sair vitorioso. A questão é esfregar na cara do adversário, viu? Eu imagino o diabo se aproximando de Jesus, e se você é bom em memes, faça esse meme que eu acho que vai dar certo. Eu imagino Jesus o diabo chegando diante de Jesus, e é uma serpente, sabe, se rastejando pela areia, mas com um capacete, sabe? Porque ele conhece a promessa. Ele sabe o que espera. Então ele vai prevenido. Tu és o filho? Tico, eu vou aceitar aquela água. Aquela água, eu aceito aquela água. Tu és o filho? Sim. Então, me mostre com atitudes. Revela pra gente. O diabo pega Jesus no momento mais complicado. Se você ler o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que pertence aos Evangelhos sinóticos, você ler o Evangelho de Lucas, vai perceber que eles citam que a tentação durou 40 dias, ela também se estendeu pelos 40 dias. Mateus foca só na última parte, no período final da tentação. São essas três que nós vamos falar aqui. Mas Jesus foi tentado durante os 40 dias, segundo Marcos e segundo Lucas. E agora Jesus está com fome, porque ele é um ser humano, ele é 100% homem, ele tem fome, ele tem necessidades humanas, ele está com fome. O diabo vai no momento mais propício, no momento de maior adversidade, no momento de maior necessidade de Jesus é que o diabo aparece para propor alguma coisa. E é como se a história fosse uma resposta à humanidade que caiu lá no Éden. Observe, o ambiente é inadequado. O sol quente, a areia escaldante, existem feras por aqui. Eu estou só, com fome. Estou respirando a ira
de uma serpente feroz. É totalmente diferente do ambiente em que a humanidade estava. Um ambiente agradável, com tudo à sua disposição. Era só abrir a geladeira. Era só conectar o Wi-Fi, a senha estava liberada. Uber, facilmente. Tudo fácil. E lá eles perderam. Jesus está agora diante de uma situação totalmente diferente. E a pergunta é: por que você não transforma essas pedras em pão? Obrigado. Resolva o seu problema. Você tem condições para isso. Você tem poder, você tem habilidades. Você é o cara para resolver isso. Faz. A resposta de Jesus, o filho, o campeão, segundo a mensagem, não é só de pão que a gente precisa para viver. Isso não é a única coisa que mantém a gente vivo. Inclusive tem uma coisa que é muito mais importante do que isso. Nós vivemos das palavras firmes que saem da boca de Deus. E a pergunta que eu faço para você, jovem, nessa noite é: qual que é a palavra de Deus para a sua vida? Qual que é a palavra que te mantém de pé? Você tem insistido em se aplicar a palavra de Deus para a sua vida? E quando eu digo a palavra de Deus para a sua vida, eu não estou dizendo você tem se aplicado simplesmente a ler. Porque não é só ler, ter conhecimento do texto bíblico, mas é entender qual é a palavra de Deus para a sua vida. Eu não estou falando de revelação, de visão. Não, eu estou dizendo que Deus tem uma palavra para você, como tinha uma palavra para Pedro. Pedro, vai chegar um momento em que você vai se converter, cara. E você vai ajudar os seus irmãos. Era a palavra para Pedro. Deus tinha uma palavra para João. Qual é a palavra de Deus para a sua vida? O que é que te mantém de pé? Jesus se mantinha de pé porque havia uma palavra a seu respeito. Você vai esmagar a cabeça da serpente. É a palavra que nos faz manter o foco, manter disciplina, nos manter persistentes no rumo, no prumo. Você tem se apegado à palavra. Você tem se aproximado da palavra. O quanto você se importa com a palavra de Deus para a sua vida. Eu penso que se as nossas preocupações nos afastam da fé, da caminhada, é porque a palavra de Deus não nos importa, não é importante para nós. A resposta de Jesus é essa. O que mantém a gente vivo, o que mantém a gente de pé, não é o pão, é a palavra de Deus. E observe que o diabo não retruca essa resposta. Por quê? Porque até ele sabe que é assim que funciona. Mas nós muitas vezes não. Mas o texto continua. O que a gente vai perceber? Complicado aí. O que a gente vai perceber? Que o adversário, ele persiste. Há persistência da parte dele. O texto vai dizer que Jesus vai ser conduzido ao alto do templo. E o diabo vai dizer: você não é filho de Deus? Perceba que, mais uma vez, a questão é: quero descredibilizar a sua identidade. Você não é um filho de Deus? Se joga, cara. Se joga. Está aí no texto, ó. Já que você sabe ler a Bíblia, sabe estudar aí, tem os textos decorados, eu também tenho. Vou citar para você Deuteronômio.
Se joga aí. Porque os anjos estão aí à disposição para te proteger. Você não vai machucar nenhuma unha. Vai lá. Vai lá. Gente, que a vida é perigosa, todo mundo sabe. A gente sai de casa e não sabe se vai voltar. Hoje me enviaram um vídeo de um incêndio que aconteceu aqui na Dona Benta. Vocês viram esse vídeo? Alguém viu? Né? Chega rápido essas notícias, né? Estava lá em Poá e chegou para mim. As pessoas saíram para trabalhar. Saíram dos seus lares. Se despediram dos seus familiares. Pegaram a condução, chegaram ali e de repente, um acidente. A vida é perigosa. Corremos risco a todo momento. Isso é um fato, ninguém vai negar isso. Mas é diferente de você querer viver perigosamente. Porque quando você decide viver perigosamente, Deus não será seu cúmplice. Dos perigos, Deus pode, e muitas vezes faz isso, nos protege, nos salva, nos livra, nos dá livramento. Mas quando você decide viver perigosamente, Deus não vai ser seu cúmplice. E quantos de nós, principalmente nós que somos um pouco mais jovens, estamos vivendo de forma perigosa? Perigosa. Exatamente usando a expressão, nós nos jogamos. Se joga. Vivemos a vida de forma irresponsável, sem pensar no futuro, porque, quantas pessoas de mais idades você conhece que falam assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com a sua idade, já ouviu isso? Poxa vida. E você vai querer chegar nessa idade e dizer a mesma coisa? É isso que você quer dizer daqui a 20 anos? Daqui a 30 anos? É essa frase que você quer dizer para alguém com a mesma idade que você tem hoje? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, e a sua idade. Sabe o que aconteceu com essas pessoas que estão dizendo isso? Elas deixaram a vida simplesmente fluir. Elas desistiram de se preparar. Elas desistiram de buscar instrução na vida, de crescer. De se especializar em alguma coisa. Seja o que for, seja no ministério, seja na profissão. Deixa a vida levar. Por quê? Eu sou filho de Deus. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, é uma amiga em comum minha e do Tico, que ela ia lá, fazia os cartões, fazia os crediários, e falava, eu sou filha do rei. O que aconteceu? Inadimplente. Vivia perigosamente, deixa a vida levar. E aí a gente não se aplica nos estudos, não ouve os pais e diz, se dedica nesse emprego, valoriza. Você vai participar do ministério? Estuda. Eu lembro que quando eu participava de uma outra igreja, me colocaram para ser líder do louvor. O que era ser líder do louvor lá? Era ser o líder, organizar o ensaio, separar as músicas. E depois de um tempo eu fui para a renovação, pastor Leandro. E lá eu também fui ser líder do louvor, do ministério de louvor. Mas lá era diferente. Aí eu tive que ler Decolando nas Asas dos Louvores, o livro, acho que é da Tilano Burada, se não me engano. Tive que ler o livro do Vineardi sobre adoração. Tive que ler uns 3 livros. Li Marcos Witt. Por quê? Porque não é só fazer, não é só deixar as coisas por acaso. É se aplicar para ter os melhores resultados, para ser o melhor naquilo que você faz. Não devemos viver perigosamente. Devemos ter responsabilidade e saber o nosso lugar. A vida perigosa, Deus estará lá, com os seus anjos à nossa disposição. Mas viver perigosamente, não teremos Deus como cúmplice. Esse campeão continua a sua jornada. E o texto vai dizer que
ele vai ser levado a um lugar muito alto, um monte. E lá o diabo mostra para ele todos os reinos. E a proposta está no final. Tu és o Filho de Deus, né? Mas tu tem um caminho difícil pela frente. Esse negócio aí que seu pai te colocou, não é fácil não. Tu sabe, né? Se eu te der um atalho, se eu propor para você um caminho mais fácil, tá aí, é o reino, tá nas minhas mãos, a gente pode combinar aqui, seu pai não precisa nem saber, e aí você se torna rei desse lugar, se torna senhor, se torna autoridade sobre esse povo aí, eu te dou um atalho, a proposta de um caminho mais fácil. Você já recebeu uma proposta assim, não recebeu? De um caminho mais fácil. Conheço uma pessoa que tem o hábito de jogar no bicho. E uma hora ou outra me manda o resultado dos prêmios. Brasil, a gente é trabalhador, levanta cedo, soa, rala, tanta coisa para pagar, para resolver. Aí, parece que naquele dia, final do mês, você está com aqueles trocados no bolso, e aí te manda o resultado. Para que vai mandar o resultado? Olha, ganhei tanto hoje no bicho. O caminho mais fácil. Você já recebeu propostas assim? De caminhos alternativos. Caminhos em que as pessoas te propõem. Poxa, viva uma vida mais fácil. Por que participar das aulas lá para tirar a carta? Cara, estudar para a prova na faculdade, cara, besteira. Tem gente que faz isso aí, só você dá um trocado. Caminhos alternativos, mas que vão fazer de você um cristão incoerente. Vai tirar de você a essência de filho. Você pode até viver com o título de filho na casa de Deus, mas o diabo e você sabem que você não é mais o Filho de Deus. Diante de tudo que eu disse aqui, eu acho que a lição que eu tiro de mais importante, para mim pelo menos, é que Jesus ele deu um salto de confiança. E o maior salto de confiança que todo cristão pode dar é permanecer. Jesus, em todos os momentos, foi tentado. A todo momento o diabo tentava movê-lo da sua posição, do seu lugar de direito. Mas Jesus permanece, se mantém firme, porque ele tem consciência de quem é, e por isso ele confia em quem o enviou. Ele confia em quem o conduziu até o deserto. Permanecer é o maior salto de confiança que eu e você podemos dar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem para sempre e não se abalam. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, a Tua palavra foi proferida, Senhor. E eu espero que o Espírito tenha falado aos corações, Pai. Espero que essa semente possa germinar, Pai, em cada coração. Nos ajuda, Senhor, a permanecer. Diferente de Adão, diferente de Eva, diferente da humanidade que falhou, Deus, no princípio, em um lugar tão lindo e frondoso, Senhor. Nos ajuda nesse mundo de adversidades, Pai, no mundo de aflições, a nos manter firme,
como aquele monte de Sião. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida coerente, Pai, de acordo, Pai, porque carregamos o título de cristão, Pai, de que somos semelhantes a Cristo. Pai, que a sua semelhança possamos vencer a serpente, Pai. Sim, Deus, que possamos estar debaixo das tuas poderosas mãos, Pai, crendo que é o Senhor que a esmaga. Espírito Santo, nos ajuda no dia mau, em nome do Senhor Jesus.